Bonjour! Eu sou a Fernanda Inck. E eu sou o Rodrigo Lavalle. E esse é o Xenu, o podcast do Conexão Paris. a sua casa em Paris. Vem com a gente. Vem! Estamos no auge da primavera. Depois de um longo inverno, a vida começa a mudar em Paris. Vamos falar sobre isso? Rodrigo, a primavera é sua estação favorita? A primavera é a minha estação favorita. Por quê? Isso que você falou no começo, né? Depois de um longo inverno, 6 meses de frio, luz, cada vez menos horas de luz no dia, frio, cinza, tendo que se agasalhar bastante para ir na esquina comprar um pão. Então a gente começa a ver uma luz, literalmente, no final do túnel. Né? O sol começa a se pôr cada vez mais tarde. Exatamente. Ali, a partir do final de março, a gente entra no horário de verão ou sai do horário de inverno. Eu nunca sei bem qual que é essa nomenclatura. Ou seja, a gente começa a ganhar mais 1 hora de sol, né? De luz. Então você começa a usar menos roupas, ou roupas mais leves, né? Eu comento que a diferença entre você usar um casaco muito pesado, fechado, e na primavera você poder abrir esse casaco e andar com ele aberto já é uma grande diferença. Você já sente um certo alívio. Sim. Fora uma série de outras coisas, né? A vida começa a ser vivida mais nas terraças, nos parques, nos jardins. A vida cultural aumenta, né? Mais opção de exposições, mais opção de espetáculos. Então, realmente, é isso que você falou, né? A vida renasce, né? A gente começa a renascer, sair do nosso casulo invernal e ir pra rua. Exatamente, né? E também a oportunidade de a gente poder fazer uma série de atividades, né? Que durante o inverno a gente não consegue. Como, por exemplo, fazer piquenique. Exato. Né? Que é uma coisa deliciosa. Eu não sei se as pessoas sabem, mas do dia 15 de outubro até o dia 15 de abril, não podemos pisar nos gramados, né? Eles ficam em repouso, recuperando, né, do verão e da primavera anterior. Então a gente não pode pisar, e aí também não tem nem como fazer piquenique, né? Porque tá muito frio. Mas esse ano, em especial, 2026, né? Não podemos dizer que isso é uma coisa boa, né? A primavera me parece que chegou antes, né? Chegou. A gente, inclusive, conseguiu fazer um piquenique já no início de março, né? Mas era justamente num gramado que já estava liberado. Exato. Mas também tem a opção do Sena, né? Sempre tem a opção tem do ali Sena. do Sena, do canal São Martin, não precisa ser necessariamente no gramado, né? E a primavera realmente chegou mais cedo esse ano. Eu vi os vídeos do ano passado das magnólias do Palais Royal. E nessa mesma época elas não estavam floridas. E esse ano, ali no começo de março, elas já estavam super floridas. Está antecipando tudo, né? Exato. E assim, além do piquenique, além das atividades ao ar livre, né? Como, por exemplo, passeios de bike, ou mesmo caminhar, né? Tudo se torna mais agradável de fazer na primavera. Tem também a abertura dos Jardins de Monet e Giverny. Exato. Foi um programa imperdível. Imperdível, olha. Está vindo para Paris nesse período, né? Porque fica aberto, na verdade, de 1º de abril, acho que até 31 de outubro, né? Exato. Os Jardins de Monet e Giverny é uma dica, assim, né, Rô? Incrível, tem que ir. É um dos meus lugares favoritos na França, assim. É bem paradisíaco, né? A gente se sente meio dépaysé. A gente tá dentro de um quadro de Monet. Quadro de Monet. Exatamente. E uma coisa que é muito legal também da primavera, assim, né? Além dessas atividades que a gente pode fazer ao ar livre, é ver a transformação da natureza, né? Exato. Eu mesma moro no 4º andar, então tem uma árvore, né? Eu brinco que eu moro numa casa de árvore. Então, a árvore que tem em frente à minha casa, ela é muito grandona. E eu só consigo ver os prédios e os apartamentos que estão do outro lado da rua no inverno. Porque a árvore está completamente sem folhas. E agora, justamente, você começa a ver aquela vida, aquelas folhinhas pequenininhas, hoje ela começa a não enxergar mais, né? Então tem toda essa mudança da natureza que é esplêndida, né? Exato, muito bonito. Eu vejo isso muito na Place de Vosges, que fica aqui próximo da minha casa, e eu passo em frente a ela várias vezes.
E aí você percebe exatamente, né, que essa mudança, assim, né, de ter uma árvore completamente nua, só de galhos, e vão aparecendo os primeiros brotos verdes, depois ela tá completamente cheia. É muito bonito, É muito bonito. E o que eu acho interessante da primavera é que você vai começando a ver esses pontos de cor na cidade, né? Aham. Você esquece que ali era uma cerejeira, ou que era uma magnólia, ou que era uma árvore que dá flores coloridas, e de repente você leva aquele susto, assim, né? Aquela Exatamente. surpresa boa de tá caminhando e de repente, gente, olha essa árvore rosa, amarela, Lindo, branca. E também, o que fica muito bonito são os jardins, né? Exato. Por exemplo, o Jardim do Luxemburgo, o mesmo o Tuileries, né? Tuileries, exato. Todos eles, né? Jardins à la francesa, né? Vamos dizer assim, que é aquele jardim todo organizado, todo simétrico, né? Eles cuidam muito, então você tem uma diversidade de flores, é muito bonito, né? E tem a questão da comida também, né? Apesar de eu amar as comidas de inverno, que são bem pesadas, tem as comidas típicas, tanto os né? produtos, né, típicos da primavera, quanto os pratos típicos da primavera. Exatamente. Eu acho que de uma forma geral, aqui na França, na Europa, talvez, né? A gente consuma mais, porque como tem essa coisa das estações serem muito marcadas, né? Diferente do Brasil, a gente, né, em alguns lugares a gente nem percebe muito essa mudança, né? Então aqui tem muito esse hábito, é muito comum a gente consumir as coisas da estação. Da estação. Né? Então, por exemplo, agora, né, nós vamos entrar aí na época dos aspargos verdes e brancos. Ai, adoro. Os aspargos são bem, assim, um símbolo, né, do começo da primavera. Assim como os morangos e as cerejas, né? Morangos e cerejas. Duas frutas muito típicas. E aí a gente começa a ver nas confeitarias as tortinhas de morango, de framboesa. Ai, que delícia, é muito gostoso, né? E os pratos já vão, assim, né, se tornando mais leve. Tem até um prato típico que é o agneau de printemps, né, que é o cordeiro de primavera, né, que é feito com muitas ervas. Os pratos começam a ficar mais leves, né? Essa é a verdade. E os vinhos acompanham também, né? Exato. A gente começa a introduzir ali um rosé. Toda essa mudança, de fato, né? Isso é muito legal. Eu acho que bacana de morar num país, né? Numa região onde você tem as estações marcadas, é isso, né? Você tem uma mudança de tudo, né? No vestuário, na alimentação, nos programas, sim, na própria cidade. Exatamente. Tudo é em função daquela estação. Daquela estação, exato. E uma outra coisa que eu adoro também, né, na primavera, é quando a gente faz as nossas viagens do Conexão Paris. Em abril, por exemplo, nas regiões como o Vale do Loire, na Borgonha, a gente vê muito os campos de canola, né? Então, você tá passando nas estradinhas, assim, seja de bicicleta ou seja de van, você vê aqueles campos amarelos, lindos. Nossa, dá para colocar aqui pra gente, para mostrar um pouquinho uma imagem, né, dos campos de canola que a gente tem em abril. E aí, já em maio, a gente tem as papoulas, né, que são flores selvagens, né, muito delicadas elas, né, e elas crescem também, aí você tem aquele campo com aqueles pontinhos vermelhos, assim, que parece um quadro de Monet. Que em francês fala coquelicot. Coquelicot, exatamente. Então, isso eu acho muito bonito. Assim como na Normandia, por exemplo, que é a região, né, que tem as macieiras, a região das cidras, né, você tem as flores, as árvores de maçã, que dão flores brancas belíssimas, né, entre abril e maio. É um pouco como as cerejeiras, né, muito rápido, né, mas então também, você tá na Normandia, nessa época você vai ver aqueles campos dessas árvores com as flores branquinhas, é muito bonito, né? Inclusive, mês passado eu tava no Jardin des Plantes, que também tem muitas cerejeiras, eles inclusive tem um circuito para você ver as cerejeiras, e tinha uma árvore com flores brancas, eu achei que fosse uma cerejeira. Eu cheguei lá, era uma pereira. Olha, um pé de peira. Um pé de peira. Um pé de peira. Muito interessante. Achei super interessante. Que a gente pelo menos nunca tinha visto, assim, um pé de pera. Na Normandia tem bastante, peras, né? E maçãs. E peras e maçãs. Peras e maçãs. São sempre plantadas, inclusive, perto. A gente tem, viu, gente? Uma viagem que vai de Alençon até o Monte Saint-Michel, né? Uma viagem de 4 dias que a gente propõe. E é uma viagem, justamente, não é uma região de vinho, mas é uma região de cidra. É tudo que é feito da maçã e de pera, né? Que a gente tem a famosa poirée. Poirée. Que são outras duas ótimas coisas para, né,
voltando um pouquinho na questão da culinária, né? Que são ótimas também agora para primavera, que vão muito bem com os São crepes, leves. são leves, com os crepes, as saladas, né? Que tem um teor alcoólico bem baixo também. E a primavera é a sua estação preferida também, Fernanda? Olha, Rodrigo, eu acho que ela é muito esperada. Ela é muito impactante, ela né? É muito impactante. Ela é muito impactante, dá esperanças. Exatamente, justamente porque como o inverno é muito longo, né? E isso a gente sabe, né? Que isso mexe inclusive com o nosso humor, né? Com certeza, hormônios e... Tudo. Saiu assim um pouquinho de sol, esquentou um pouquinho, já tá todo mundo mais sorridente, todo mundo mais aberto. E pra gente como imigrante isso é muito importante, né? Exato, porque a gente vem de um país tão ensolarado, a gente não tá acostumado, né, de ver o humor das pessoas alterarem em função da estação. Mas é verdade que eu aguardo muito essa estação, né, para justamente... Meu aniversário é na primavera, agora em maio, e eu adoro fazer piquenique no meu aniversário, então acho perfeito e tudo. Mas a minha estação favorita, em termos de beleza visual, eu diria que é mais o outono. Ok. E justamente por ser brasileira, eu acho que como... o outono, não é algo que temos no Brasil. Essa não é. gradação do amarelinho, do vermelho, do bordô, das folhas. Né? Que vira um patchwork assim de cores e ver aquelas folhas caindo à luz do outono, eu acho muito bonita. Mas aí a gente vai fazer um vídeo só sobre o outono. Né? Aguardem. É que no fim a primavera ela acaba sendo para nós, né, que nascemos no Brasil, uma estação que não traz tanta novidade nesse sentido, né? Eu acho que é mais o impacto, mas a quebra, né? Entre esse grande inverno rigoroso e cinza e o começo de ter mais horas de luz do sol, né? Essa comida chega mais leve. Exatamente. Você falou das pessoas, elas se vestem, inclusive, mais colorido, né? Na primavera. Nossa. Deixamos de usar preto e cinza e azul marinho, cores mais leves, né? Fica tudo um pouco mais leve. E assim também, né? A gente percebe no Conexão Paris que essas entre-estações, né? No caso, a primavera. Essas meias estações acabam sendo as favoritas, né? Com certeza. De muitos brasileiros para vir visitar Paris, porque... E são as que a gente recomenda, né, que as pessoas venham. Exatamente. Se elas têm a possibilidade de poder escolher, que elas venham em abril, maio, que é primavera, ou setembro, outubro, que é outono. Final de verão, começo de outono. Porque tudo facilita, né? Essa questão de vestimenta, por exemplo. Exato, né? Que é bem mais complicada no inverno. Ou então o risco de... vir no verão e pegar uma onda de canicule, né? Que são calores extremos, né? Então é isso. São duas estações muito legais para se visitar, por conta não só das temperaturas amenas, mas também pelo número de atividades que são mais interessantes. Com certeza. Por exemplo, as viagens de bicicleta, eu não recomendo fazer no verão. Porque a gente pode pegar muito quente, né? Se a gente faz, por exemplo, na Provence. Você pode pegar também uma canicule e não é o mais adequado. Então, mesmo para as viagens, né, que a gente propõe de bicicleta e van, a gente sempre aconselha essas entre-estações. Essas meia-estações, exato. E uma outra coisa interessante aqui na França também, né, é como essa coisa da primavera e essa coisa das flores é levada a sério, e eu vejo isso muito nas nossas viagens, são que as pequenas cidades, elas têm um concurso, Village Fleury. Você já viu isso? Não. Quando você chega na cidade, vai ter uma plaquinha que tem 1, 2 e 3 estrelas. Então, tem algumas cidades que vão ganhar 1 estrela, outras 2 e outras 3. Então, é um concurso que é feito, né, entre as prefeituras. E aí, não só os locais públicos, né, as pracinhas e tudo mais, mas também as casas das pessoas. Elas colocam vasos de flores nas varandas. E aí, essas cidadezinhas são avaliadas em função, e aí se elas tiverem, né, uma quantidade mínima, né, de flores lá considerado dentro dos critérios dele, ela vai ganhar esse selo de Village Fleury com 1, 2 ou 3 estrelas em função da quantidade de flores. Que interessante. Fernando, e obviamente que também o jeito que a gente se veste muda, adapta-se, né, à nova estação. Sim, com certeza. Como que a gente se veste na primavera para curtir um dia de turista em Paris? Pois e é importante ter alguns cuidados, né? Porque as temperaturas na primavera, elas vão oscilar entre 10 e 20 graus.
E para alguns brasileiros, 10 graus pode ser frio, né? Então é importante, ainda na primavera. É claro que você não precisa mais usar os grandes casacos, né? Que Acolchoados e de lã pesada. não, isso aí pode deixar, não combina. É muito a estação do trench coat. Ah, total. Trench As coat parisienses e os parisienses, trench coat, trench total. coat. E é muito elegante, É. né? É muito bonito, né? Um E clássico. aí você coloca uma cachemir por baixo e já Isso, resolve, né? E já resolve, exatamente. Então, a dica é essa. Você, né, não pode se deixar impressionar pelo sol, porque quando você tá saindo 10, 11 horas do seu hotel, né, no caso... Vai estar friozinho. Ou pode estar quente, então você tem que sempre levar um casaquinho. Para os passeios de bike, por exemplo, a gente sempre recomenda casaquinho. Pode ser um corta-vento e tal, mas tem que ter uma vestimenta específica nesse sentido. Se proteger do vento, né? Se proteger do vento, especial. exato. Mas também é a época que o pessoal já começa, a gente já deixa de usar bota e já começa a usar mais. Ainda não tá usando um sapato aberto, né? Não. Mas tá usando já um mocassim, Sim. uma sapatilhazinha, né? Sem ter que usar roupas por baixo, técnicas, né? Acabou, gente. Primavera não precisa usar roupas térmicas. Roupas térmicas, exatamente. Eu já gosto muito de usar roupa de linho, né? Porque além de ser leve, é extremamente confortável. Então, embora seja mais apropriado para o verão, né? Mas eu acho que tem muito a ver com as cores também, né? E as cores, elas também são mais apasteladas, né? A gente vê muito o rosé, o bege, que é o clássico do trench coat. Exato. Daquela marca inglesa, né? Burberry. Burberry, E os homens, se vestem mais como? Assim, como que você vê, Rodrigo? Eu acho também que tem o trench coat, né? Que é uma coisa unissex. E eu acho que geralmente colocam um blazer um pouco mais leve. A gente não tá usando mais, né? Como a gente falou, as dudunes, mas usa uma bomber. Né, uma bomber jacket mais leve. Né, uma coisa mais de jeans. Sim. Eu uso sempre ou um moletom ou uma lãzinha por baixo, assim. Porque eu sou friorento, então... eu também gosto sou. de usar. E eu gosto muito de usar também, eu começo a usar, porque não é possível tanto no inverno, mas na primavera, eu começo a usar já um vestidinho e tudo mais, mas sempre com uma meia calça. Ainda uma meia calça fio 40. Entendi. Pra dar aquela protegida e tudo mais. Eu deixo de usar as minhas meias de esqui de lã que vão até o joelho. Geralmente no inverno eu uso. Aí eu já passo a usar umas meias comuns de tênis e etc. Sim. Inclusive tem um ditado em francês, que eu esqueci como que fala em francês, mas que diz mais ou menos que em abril você ainda tem que manter um pouco o guarda-roupa do inverno. Mas que em maio você já pode usar a roupa que você quiser, porque o tempo já vai estar firme, com boas temperaturas, então não tem muito surpresa de passar frio. Tem que fazer esse cuidado. Tem que tomar cuidado. E também é isso, né? A gente, como a primavera justamente, ela sugere mais passeios ao ar livre, né? E a gente já começa a fazer os piqueniques, como a gente falou. É muito gostoso aproveitar o fim do dia para ver o pôr do sol e tudo mais. Então é isso, mais uma vez, né? Você pode estar perto da água, né? Como no Rio Sena ou no canal Saint-Martin. E essa passagem, né? O horário do crepúsculo, vai anoitecer, vai dar um friozinho. Então, a jaquetinha é muito importante. Mas eu vi recentemente vários posts no Instagram, memes, falando assim: abril e maio, você nunca vai sair de casa com o casaco certo. Ou você vai sair com um casaco muito pesado, que durante meio-dia até o final da tarde você vai sentir calor. Ou você vai sair com um casaco muito leve, que no começo da manhã e no final da noite você vai sentir frio. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas olha, a gente falando aqui de guarda-roupa de primavera, tem uma dica muito importante pra gente dar aqui pros nossos ouvintes, pra trazer na mala pra quem tá vindo nessa época em Paris, que é trazer uma toalhinha, uma canga. Pra quê, Rodrigo? Uma canga para poder fazer piquenique. Exatamente, gente. Olha, se vocês querem se sentir um verdadeiro parisiense, não tem nada mais autêntico do que fazer um piquenique com a sua própria canguinha. E a gente pode dar aqui, né, Rô, umas dicas de como preparar uma cesta de piquenique super simples, que vai muitas vezes substituir uma refeição e que vai permitir vocês ficarem no externo apreciando a beleza que é Paris.
Exato. Não precisa trazer aquelas cestas que a gente vê nas lojas, com talheres, com copos, Não é de vidro, de necessário. cristal. Acho que é importante ter uma canga A canga para para sentar, sentar né? e dispor, né, as comidas, etc. Isso. Para ficar bem mais confortável. Exatamente. O ideal seria comprar o vinho na loja de vinhos, o queijo na loja de queijos, as frutas na loja de fruta, Os os pães na na padaria, mas você pode também ir no supermercado Uhum. e comprar, né? Eu acho que a baguete é bom comprar na boulangerie, na padaria. Ah, sim. Ai, Rodrigo, é um crime comprar baguete no No supermercado. supermercado, é. Mas as outras coisas, o queijo, as frutas, os frios, né? Mesmo vinho. Mesmo vinho dá pra comprar no supermercado Sim. e você leva pro piquenique, né? Exato. Agora, além das comidas, tem que ter os acessórios básicos, né? Você vai precisar de uma faquinha, né, para cortar os seus queijinhos e Exato. tudo mais. Você vai precisar de taças, e aí, óbvio, não é necessário, nem deve, né? Taças de vidro. Podem ser copinhos mesmo de plástico, e se você quiser um bonitinho, igual nós fazemos os nossos, você pode usar tacinhas de acrílico. Taças de acrílico. Que são descartáveis, você encontra no mercado também. E se você for tomar vinho, você precisa de Saca-rolhas. saca-rolhas, exatamente. Embora no verão é muito fácil, todo mundo que tá fazendo piquenique tem um saca-rolha para emprestar, então... E guardanapo, porque eu não vivo sem guardanapo. Guardanapo. E um álcool gel. Olha a dica importante aí, né, pra higienizar as mãos antes de fazer um piquenique. E já que vai passar na boulangerie, pode também comprar um docinho, né? Um eclair, uma tortinha de morango. Exatamente. Ou até uma quiche, se quiser uma coisa um pouco com mais sustância. Exatamente. Comprar uma quiche. Mas eu acho que um piquenique com pão, queijos e frios é o e ideal. uma frutinha ali pro final já resolve, né? Exatamente. Justamente. Uma coisa mais leve, mais rápida, mais com cara de piquenique mesmo. Exatamente. E aí eu volto a dizer, né? Uma dica, se você quiser tomar alguma coisa que seja refrescante, mas que não tenha um teor alcoólico, como o do vinho, é a cidra ou a poiré, né? Que é a versão da cidra. A cidra é feita de maçã e a poiré, ela é feita de pera, né? Elas têm um pouquinho de bolhas também e a porcentagem alcoólica é bem mais baixa, super refrescante, vai super bem. A poiré, ela faz quase a vez. São produtos diferentes, veja bem. Tá. Mas ela faz quase a vez de uma champanhe. Ok. Então ela vai acompanhar super bem com os queijos e tudo mais. E você, como uma grande especialista do vinho, qual tipo de vinho de uva que você aconselha pro piquenique? Pro piquenique. Olha, tendo em vista, né, que a gente está falando aí de uma estação que está esquentando, e o que a gente está propondo a comer, que são basicamente os queijos, né, eu diria que um vinho branco, né, ele seria muito bom. Mas a dificuldade, às vezes, do vinho branco, ou até mesmo da cidra e da porrê, como eu acabei de dizer, é que no mercado você não vai encontrar muitas vezes já gelado. E se você comprar 2, 3 garrafas, elas vão acabar esquentando. Então, um vinho tinto leve pode ser também Pinot Noir. Um Pinot Noir, um Beaujolais, alguma coisa. Beaujolais. Acho que o Beaujolais combina bem. Um Beaujolais vai bem, O Pinot Noir da Borgonha, senão também um Chardonnay, como um Chablis. A Poiré, como eu já falei, uma garrafa de champanhe também para quem estiver celebrando, né? Porque é um momento muito especial, de fato. Fazer um piquenique em Paris é algo muito marcante, até porque no Brasil não temos esse hábito. Pois é, isso que eu ia falar. No Brasil, eu fiquei tentando lembrar se eu já tinha feito piquenique no Brasil. Acho que eu nunca fiz. E olha que a gente tem muito espaço verde, né? Lá em Belo Horizonte tem o Parque Municipal, o Parque das Mangabeiras. E eu nunca fiz piquenique em Belo Horizonte. Não sei se atualmente as pessoas estão fazendo. Sim, mudou bastante. Eu acho que hoje em dia tem um pouco mais essa cultura, mas ela não é tão enraizada como é aqui na França. Porque eu acho que na França, essa coisa do piquenique... eu vou até te contar uma história muito rapidinho, que eu acho ela engraçadinha, né? A minha sobrinha, quando ela tinha 2 anos, ela veio para Paris. E ela fez um comentário assim, nossa, como tem moradores de rua em Paris. E eu perguntei para ela por que ela tinha feito isso. Porque ela viu muitas pessoas comendo na rua. Ela achou que automaticamente eram moradores de rua. Porque não é uma coisa comum que ela vê no Brasil. Porque aqui é isso, né? As pessoas compram comida, né? Compram um sanduíche, sai comendo, senta numa pracinha. Não é um hábito muito comum. Come, às vezes, até dentro do metrô e tudo mais, né? Então, então essa ideia de comer na rua, aqui, né? Já é muito antiga. Às vezes as pessoas, justamente na primavera, para aproveitar, primavera e verão, aproveitar um pouquinho mais do sol,
optam por comprar um sanduíche E almoçar numa praça, num Numa parque. praça, num Exatamente, parque, pra- é. aproveitar do tempo bom. Esperamos que vocês tenham gostado de mais um episódio do Chenu, a sua casa em Paris. Deixe o seu like, compartilhe, deixe os seus comentários. E conta pra gente qual é a sua estação preferida em Paris. E até o próximo episódio. A bientôt! Bientôt!